Vamos acompanhar nesta unidade a média aritmética e suas propriedades. A professora Valéria Lana vai explicar o conteúdo de forma simples, para facilitar o seu desempenho nos estudos. Confira a aula. Nessa unidade de estudo, nós vamos trabalhar média aritmética e as suas propriedades. Então, olha só, quando a gente trabalha com média aritmética, você fala assim, Valéria, é só somar e dividir pela quantidade. É claro que é, tá certo? Mas a média te ajuda, algumas propriedades da média vão te ajudar a fazer cálculos assim, muito mais tranquilos do que o normal. Então, primeiro, tá certo? Quando eu vou trabalhar com média, só uma simbologia básica que sempre vem em prova, o xizinho com tracinho em cima quer dizer média aritmética, tá certo? Então, esse símbolo aqui é média aritmética. Então, se isso vier na prova, já sabe o que é. A média é a primeira e mais importante das medidas de posição. O que significa medida de posição? A medida de posição nada mais é, tá certo? Que trabalhar no gráfico e olhar no gráfico o que está acontecendo nesse gráfico. Então, olha só. Eu tenho 3 medidas de posição. Média aritmética, mediana e moda. Tá certo? A moda nós já vimos que é a de maior frequência. Então, se eu tiver um gráfico desse tipo aqui, ó. Esse valor vai ser a minha moda, porque tem a maior frequência. Tá certo? Tá vendo aqui, ó, maior frequência. Então, quem tiver aqui é a minha moda. Como ela é simétrica, essa curva, a média aritmética vai ser próxima da moda. Se for simétrica perfeita, vai ser exatamente a moda. Tá certo? Então, a média seria o quê? Somar todos os dados e dividir pela quantidade. E quando eu tenho isso, quando eu tenho dado discreto, basta somar todo mundo e dividir pela quantidade. E se eu não tiver os dados discretos? E se eu tiver tudo em intervalo de classe? Ou seja, se eu tiver intervalo de classe, eu vou fazer a somatória, aqui ó, o somatório das coisas dividido pela quantidade. Se eu tiver em intervalo de classe, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com uma espécie de média ponderada. O que é a média ponderada? É o peso vezes o número, soma isso tudo, é o somatório de todos os pesos vezes seus respectivos valores, dividido pela soma dos pesos. Entre outras palavras, no nosso caso, quando eu trabalho com média ponderada, eu teria que trabalhar com aquela tabela de distribuição contínua. Ou seja, os dados não são discretos. Então tá, vamos recapitular para poder entender. Média é a mais importante medida de posição que nós temos. Definição de média. Soma tudo e divide pela quantidade. Quando os dados são discretos, ou seja, enumeráveis, separados por vírgula, basta somar todos e dividir pela quantidade, tranquilo, sem problema nenhum. Tá certo? Agora, quando os dados são contínuos, ou seja, eu faço a tabela em intervalos de classe, aí eu tenho uma outra maneira de calcular a média mais fácil do que trabalhar ela um por um. Olha só. Vamos supor que eu tenho o seguinte, tá? Primeiro exemplo. Sejam os valores 5, 7, 8, 10, 15. A média disso daqui vai ser o quê? Como são dados separados por vírgula, tá certo? Eu vou somar e dividir pela quantidade. 5 mais 7 mais 8 mais 10 mais 15, 45. Dividido por 5, a média dessa distribuição é 9. Ok? Outros valores. 4, 7, 11, 15, 20, 21. Se eu quero a média, eu vou somar isso daqui e dividir pela quantidade. Então, somei tudo, deu 78. Dividido por 6, 13. Ok? Muito bem. Outra média, presta atenção. Uma variável assume quais valores? 5, 8, 10, 12,
14, 14, 16. Se eu quiser somar isso tudo aqui de uma vezada só, esse mais esse, mais esse, mais esse, vai dar 390. Como são 20, eu divido por 20, que vai dar 19,5 a média. Tá ok? Agora, eu poderia ter economizado se eu tivesse feito assim, ó. 5 mais 8 mais 10, mais 12, mais 2 vezes 14, 28, 2 vezes 16, 32, 36, 40. Enxergaria, eu posso economizar trabalhando com agrupamentos que têm o mesmo valor. Tá certo? Muito bem. Então, agora eu vou mostrar para vocês como calcular a média se a distribuição for através de intervalos. Como que eu vou fazer isso? Olha bem, se eu tiver uma distribuição desse jeito, ou seja, de 0 a 20 eu tenho 10. De 20 a 40 eu tenho 30 termos. De 40 a 60 eu tenho 30. De 60 a 80 eu tenho 20. E de 80 até 100 eu tenho 10. Ou seja, eu tenho um total de 100 elementos e essa é minha frequência absoluta. Aí qual que é a pergunta que reza, que mora e que a gente fica perguntando? Valéria, ali de 0 a 20 eu tenho 10 termos, mas eu não sei quais são eles. Para achar a média, eu não tenho que somar termo a termo e dividir pela quantidade. Eu não sei quais deles é que tem. Por exemplo, de 0 a 20, eu poderia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá certo? Então, 20 não, né? 20 não entra. Então, presta atenção. Eu não sei quais termos que foram colocados aqui. Eu só sei que quando eu pego todos de 0 a 20, eu tenho 10 elementos. É agora que entra o ponto médio. É por isso que, em outra unidade, nós falamos que o ponto médio era um ponto essencial e de extrema importância. O que é o ponto médio? O ponto médio de uma classe é tirar a média dos extremos, ou seja, o limite maior mais o limite menor dividido por 2. Eu acho o ponto médio de cada classe. E é esse ponto médio que vai servir de ponto de referência para a média. Ou seja, nesse caso, eu faria o quê? Pegaria os pontos médios de cada um deles. Então, por exemplo, o primeiro intervalo é de 0 a 20. 0 mais 20, 20 dividido por 2, 10. Então, o ponto médio da primeira classe é 10. 20 mais 40, 60. Dividido por 2, 30. Então, o ponto médio da segunda classe é 30. E isso eu já sabia. Por quê? Se a classe está indo de 20 em 20, se a amplitude de classe é 20, então a diferença entre um ponto médio e o outro também será 20. Ou seja, 10 mais 20, 30, mais 20, 50, mais 20, 70 e mais 20, 90. Então, agora o meu estudo é o seguinte. Ao invés de olhar como referência de 0 a 20, o que eu vou falar? Eu vou ter 10 elementos que valem 10. 30 elementos que valem 30. 30 elementos que valem 50. 20 elementos que valem 70. E 10 elementos que valem 90. Agora eu consigo calcular a média da seguinte maneira. 10 vezes 10 mais 30 vezes 30 mais 30 vezes 50 mais 20 vezes 70 mais 10 vezes 90, somando tudo isso e dividido por 100, eu vou ter a média desse intervalo. Tá certo? Muito bem. E aí eu vou entrar agora com propriedades da média aritmética. Ou, a média tem certas propriedades que ajudam a gente a trabalhar várias situações sem precisar de fazer um cálculo tão extenso. Por exemplo, a primeira propriedade que eu tenho é a soma da soma ou subtração. Propriedade da soma ou subtração. Olha só, se cada elemento de um conjunto, tá? Um conjunto qualquer, eu somar ou subtrair uma mesma constante, a média ficará acrescida ou subtraída desta constante. Do que eu estou falando? Olha só, se eu pegar a seguinte média, os seguintes valores.
3, 4, 5 e 8. Tá certo? Se eu tirar a média disso daqui, vai dar o quê? 7, 12, 20. Dividido por 4, a média é 5. Tá certo? Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou somar 2 a todos esses elementos. Tá certo? 3 mais 2, 5, 6, 7 e 10. Essa média aqui agora vai ser 5 mais 6, 11. 11 mais 17, 28 dividido por 2, 7. Olha só, eu somei a cada elemento o valor 2. Portanto, a média também vai ficar acrescida de 2. E do mesmo jeito que eu posso somar, eu posso subtrair e a média fica acrescida ou diminuída daquele valor. Outra propriedade importante é o produto e divisão. Se cada elemento do conjunto numérico for multiplicado ou dividido por uma constante, a média também ficará multiplicada ou dividida por essa mesma constante. Ou seja, nessa questão que a gente estava trabalhando aqui, ó, voltando aqui, olha só, o ponto médio, tá? Todo mundo aqui é múltiplo de 10. Então, eu poderia, por exemplo, tirar todos esses zeros, dividir todo mundo por zero, aí eu faria 1 vezes 10, 3 vezes 30, 5 vezes 30, 7 vezes 20 e 9 vezes 10. Diminuo o meu valor. Quando eu calcular essa média que eu encontrar, ela vai ficar dividida por 10, porque eu dividi todo mundo por 10. Então, para encontrar a média verdadeira, basta multiplicar o meu resultado por 10. Entenderam? Então, eu economizo o cálculo, eu faço contas a menos numa média. Tá certo? Agora, dica de ouro da média. Se a distribuição de frequências é simétrica e tem um número ímpar de classes, a média será o ponto médio da classe intermediária. Ou seja, se ela é simétrica e ela tem um número ímpar de classes, o ponto médio da classe intermediária, da classe central, será a média. Tá certo? E se ela tem um número par de classes, a média será, tá certo? O limite superior, a média do limite superior e inferior das duas classes intermediárias. Então, olha só. Muito bem. Se eu pegar, deixa eu voltar lá, aqui, ó. Olha só. Se eu pegar aqui, ó, se você for olhar essa distribuição, ó, 10, 30, 30, 20, 10, ela é mais ou menos simétrica. Então, a classe central é essa daqui, não é? Tá certo? De 40 a 60. 40 mais 60, 100 dividido por 2, 50, que é o ponto médio. Então, como ela é mais ou menos simétrica, a média vai dar em torno de 50. Essa é a dica de ouro. Se for uma distribuição ímpar, você pega o ponto médio. Se for uma distribuição par, você tira a média do inferior com o superior. Ok? Um beijo no seu coração e até a próxima. Confira o seu desempenho também fazendo ao simulado. Dessa forma, você vai ter uma visão global de seus estudos e vai ver a sua colocação frente aos demais alunos. Aproveite, eu te espero para mais uma unidade.